Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, ou ligando, a sua Bíblia, eu quero orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa noite. Senhor, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado porque podemos abrir a Bíblia, podemos ler a Bíblia, ó Deus, livremente, ó Deus, nessa nação. Não sei até quando isso vai durar, mas hoje nós Te louvamos porque podemos. Ó Deus, e suplicamos ao Senhor por um espírito de revelação, Senhor. Pedimos a Tua unção sobre nós. Pedimos a unção que quebra o jugo, a unção que despedaça grilhões, a unção, ó Deus, que destrona, ó Deus, todo sofisma. Deus, nós ungimos, ó Deus, esse ambiente, Deus, debaixo da Tua graça, debaixo da Sua autoridade. Por isso, venha sobre nós, ministra o nosso coração, Senhor. Fala também, ó Deus, com os adolescentes, as crianças, os surdos, Pai, aqui por meio do Gabriel, aqueles que estão em casa também, cultuando, ó Deus, em seus lares, trabalhos. Senhor, fala conosco. Nós declaramos que nenhuma ação do diabo poderá interferir aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Fala comigo, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 2,14 diz assim: contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Versículo 16. Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Queridos, quando olhamos para esse texto, nós vemos aqui alguém fazendo uma queixa contra uma situação. Sabemos que o Apocalipse é o livro da revelação das últimas coisas. João, ele está na ilha de Patmos, aprisionado por conta da perseguição, não conseguindo matar João. Os homens prendem ele na ilha de Patmos, e ali na ilha, quando ele estava adorando, buscando ao Senhor, ele tem uma visão, o céu aberto, e uma voz chamando ele para lá. E ele foi e teve experiências profundas com o Senhor, de revelação, de situações que viriam a acontecer. E uma das coisas que a Bíblia nos mostra, que o Apocalipse revela, é o que Jesus fala com 7 igrejas. As 7 igrejas do Apocalipse, 7 igrejas dos últimos dias. Inclusive o ano que vem, nós vamos fazer ainda no primeiro semestre, uma série de ensinos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. O que elas fizeram de bom e o que elas fizeram de ruim, que agradou e que não agradou ao Senhor, porque nós estamos vivendo os últimos dias. E como igreja, como devemos nos comportar nesses últimos dias? Faremos isso o ano que vem. Mas aqui especificamente, Jesus vem falar com a igreja de Pérgamo, uma cidade, um lugar, onde havia uma igreja que buscava ao Senhor, que adorava ao Senhor, que ministrava ao Senhor, que cumpria com seus ofícios como igreja ao Senhor e às pessoas. Mas a Bíblia diz: contudo eu tenho uma queixa contra você. E o Senhor então fala sobre a queixa que ele tinha com aquela igreja. Algumas versões vão dizer: e tenho eu algo contra você. Ou seja, o Senhor está apontando um erro daquela igreja que Ele queria resolver sobre eles. E qual que era o erro? A Bíblia deixou claro que naqueles dias havia pessoas que sustentavam a doutrina de Balaão.
sustentava uma doutrina que Balaão começou lá no Velho Testamento. E que isso levava as pessoas, de certa forma, a quebrar princípios. Quando o Senhor aponta que havia homens que sustentavam a doutrina de Balaão, o Senhor estava dizendo à igreja: há pessoas no meio de vocês que incitam, que ensinam, que levam a igreja a quebrar princípios na minha presença. Porque foi isso que de fato Balaão fez. Nós não vamos ler o texto por conta do tempo, mas esse episódio de Balaão incitando o povo de Deus a quebrar princípios está lá no livro de Números, capítulo 22. A Bíblia diz, eu vou resumir o texto, a Bíblia diz que Balaque, ele chega para Balaão, um profeta, Balaque um inimigo de Deus, um inimigo do povo de Deus. Balaque chega para Balaão e diz: olha Balaão, amaldiçoa o povo de Deus por mim. Porque você é um profeta e o que você abençoa está abençoado. O que você amaldiçoa está amaldiçoado. Então Balaque está dizendo: faça isso por mim. Amaldiçoa esse povo para que eu vença eles. Só que Balaão, por sua vez, ele dá uma resposta para Balaque, dizendo: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? O Deus que eles servem não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, também não fará? Ou tendo falado, Deus não cumprirá? Ou seja, Balaão está dizendo para Balaque: não tem como destruir o povo de Deus com maldições, com palavras. Eles são fortes, porque o Deus dele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. A Bíblia vai dizer assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhações contra Israel. O que Balaão está dizendo? Balaão está dizendo para Balaque: você pode fazer feitiçaria, você pode fazer macumba, você pode escrever, pôr na boca do sapo, na encruzilhada, você pode fazer o que você quiser contra o povo de Deus, que isso não pega. Porque sobre eles há uma palavra, sobre eles há uma promessa, sobre eles há uma liberação de Deus sobre a vida deles. Só que algo que me chama a atenção, que Balaão, conhecendo Deus, ele usa uma estratégia para que o povo de Deus fosse vencido. E qual foi a estratégia? Nós lemos em Apocalipse. Ele incitou as mulheres moabitas a terem relação sexual com os guerreiros de Israel, com os homens de Deus, fazendo com que eles prevaricassem contra o Senhor, com que eles pecassem contra o Senhor. Israel estava numa batalha, agora aquelas mulheres vêm seduzir os guerreiros de Deus, eles caem em pecado de adultério com elas. E isso, por consequência, o que se deu, irmãos? Deus agora fere os homens de Israel, porque eles pecaram contra o Senhor. O que Balaão estava ensinando para Balaque? Com palavras você nunca vai destruir eles, mas se você fizer com que eles quebrem princípios, eles serão destruídos. Se eles quebrarem aquilo que Deus mandou eles fazerem, se eles fizerem o contrário, eles mesmos estão se destruindo. E foi o que de fato aconteceu. Números capítulo 31, versículo 16 diz assim: Moisés dizendo: eis que estas mulheres, por conselho de Balaão, olha só, eis que essas mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. O que estava acontecendo? Moisés estava esperando o exército, que havia vencido a guerra. Moisés está aguardando os homens chegarem com os despojos, com escravos, com ouro, com animais, que era da lei da época das guerras. Mas quando Moisés ele vê de longe os guerreiros vindo com as mulheres dos inimigos, Moisés se desespera. Por quê? Porque as mesmas mulheres que um dia fez com que os guerreiros prevaricassem, agora elas também poderiam fazer com que esses mesmos homens pecassem de novo. E Moisés fica indignado.
Porque Moisés sabia que a consequência de quebras de princípios fazia com que a maldição fosse colocada. E repito, de fato aconteceu, muitos homens guerreiros de Deus, fortes, peritos em batalha, experientes, morreram diante do povo, porque pecaram contra Deus. O que isso tem a ver, pastor, com os dias de hoje? Eu quero dizer a você que quando o Senhor Jesus fala à igreja de Pérgamo, eu tenho algo contra você, que você ainda sustenta os ensinos de Balaão, o Senhor está dizendo: tomem cuidado, igreja, para que vocês não façam como Balaão, quebrem princípios ou levem pessoas a quebrar princípios. E isso de fato, irmãos, precisa ser algo a nós, como um período de observar. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que nós devemos ser sóbrios. O que é ser sóbrio, pastor? Ser atento, vigilante. Por quê? Porque o diabo, que é o nosso adversário, ele ruge como um leão ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos tragar. O diabo não procura pessoas que vão amaldiçoar a gente, porque ele sabe que maldição sem causa não. Só que o diabo fica ao nosso derredor, procurando oportunidades para nos levar a fazer como Balaão fez: quebrarmos princípios, errarmos diante do Senhor. E o que seria quebrar princípios? Que nesses dias o diabo luta tanto para que a igreja quebre. Princípios são verdades, valores ou regras fundamentais que servem como base para orientar o comportamento, as decisões e o caráter de uma pessoa. Então perceba o que o princípio faz nas nossas vidas. Os princípios agregam sobre nós as verdades de Deus. Os princípios do Senhor agregam em nossas vidas os valores do reino. Os princípios de Deus são as regras fundamentais que servem para nos orientar, que servem para nos mostrar a vontade de Deus, para que possamos andar segundo a vontade de Deus. Os princípios ajustam o nosso comportamento, como nos leva a tomar decisões segundo a vontade de Deus. E o princípio de Deus na nossa vida forja em nós, homens, lapida em vocês, mulheres, o caráter de Cristo. Portanto, viver os princípios de Deus é viver um ambiente onde os padrões imutáveis, que não dependem das circunstâncias ou emoções, sejam estabelecidos sobre nós. Os princípios de Deus, eles precisam ser imutáveis, ou seja, seja rico ou seja pobre, os princípios são os mesmos. Seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, os princípios de Deus são os mesmos. Tudo que rege a minha vida, de acordo com as mudanças que eu vivo, nas estações da minha vida, o princípio de Deus vai me levar a sempre ser aquela pessoa do reino de Deus, independente do que acontece à minha volta. Se me traem, ou se estão comigo, os princípios são os mesmos. Se eu estou prosperando ou se eu estou falindo, os princípios são os mesmos. Eles são irrevogáveis, imutáveis. Os princípios de Deus definem, irmãos, no que nós acreditamos. Por que o diabo ele deseja que a igreja quebre princípios constantemente? Porque quebrando princípios, a sua fé é abalada. A minha fé é abalada, não consigo acreditar na proporção que a Bíblia deseja que eu acredite. Mas quando eu me apego aos princípios de Deus, a minha definição de crença, ela é sustentada por uma palavra de Deus. E eu creio, independente se está acontecendo ou não, porque os princípios me norteiam a isso. Os princípios me influenciam como reagir às situações. Por que existem pessoas que, repito sobre isso, por que há pessoas que reagem em situações adversas de forma ruim, de forma negativa, de forma estranha? Porque os seus princípios não são o Senhor.
Seus princípios talvez são o que os pais ensinaram. Os princípios talvez ainda estão lá na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Os seus princípios ainda estão segundo o mundo. E isso me leva a reagir de forma errada nas situações. Os princípios de Deus, Ele molda até mesmo o meu destino. Funciona como uma bússola moral para a minha vida. E permanece firme mesmo sob pressão. Os princípios de Deus, Ele tem como base o próprio Deus. E o próprio Deus na sua e na minha vida deseja alinhar todas as coisas para que possamos caminhar segundo um padrão de Deus. Agora, quando eu não entendo isso, que os princípios de Deus não são suficientes, não são importantes, eu passo a quebrar princípios. E quebrando princípios, haverá consequências. Assim como no mundo natural existem consequências. Pela manhã nós tínhamos um policial no culto, e eu dei esse exemplo de manhã, e ele fez assim para mim, tá certo. Eu não sei se há algum policial aqui à noite, mas por exemplo, se você não tem idade para ter a sua habilitação de carro ou de moto, você pega o carro do seu pai e sai pelas ruas, e de repente você para num comando, e a polícia pede a sua documentação, você não tem a sua habilitação, o que a polícia vai fazer? Vai te dar a multa para quem é o dono do carro, pode apreender o carro, e consequências ruins vão vir para você, porque você quebrou um princípio, você andou de carro sem ser habilitado para isso. Se você sai na rua e resolve roubar alguma coisa, e a polícia te pegar, você vai ser preso porque estava roubando. Porque você quebrou um princípio, você pegou algo que não era seu, consequências vêm. E espiritualmente, também há, irmãos, consequências de erros que nós temos. O Senhor está para nos perdoar de todos os nossos pecados? Sim, irmãos. Por isso que nós cantamos essa canção. O Senhor se depara com uma mulher que tinha sido pega em adultério. Ele disse, eu não tenho pedra para jogar em você, os seus pecados são perdoados. Disse ou não disse, irmãos? Só que logo Jesus vai falar o quê? Vá e não peques. O que Jesus está ensinando para aquela mulher? Até agora você não tinha consciência do pecado. Até agora você não tinha consciência sobre o reino de Deus. Agora que você foi alcançada pela graça, pelo meu amor, pela minha bondade, vá e não quebre mais princípios. Caminhe de uma forma digna do que eu estou ensinando. O que acontece muitas vezes, e nós não podemos, irmãos, dar sequência a isso que tem acontecido não, eu me converti, eu me batizei, agora eu faço da minha vida o que eu quero, eu faço segundo os meus princípios. Não, irmãos. Paulo vai dizer, veja bem como você tem construído a sua vida. Se é com ouro, com prata, com pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Ele está dizendo, olha, veja bem como você está construindo a sua vida, porque haverá um dia que haverá fogo. E o fogo provará as nossas obras, se forem ouro, prata, pedras preciosas, vão suportar. Ou seja, se eu construo a minha vida com os valores eternos de Deus, no dia que vier a pressão, que vier o fogo, vai haver uma substância que vai me segurar firme. Agora, se eu construo a minha vida segundo a madeira, segundo palha, segundo feno, quando o fogo vier, vai consumir tudo. Ou seja, quando eu tenho um encontro com a graça, um encontro com Cristo, agora eu preciso passar a construir a minha vida segundo um padrão celestial, que é os princípios de Deus. E se eu não faço isso, começa a haver consequências. Uma delas, a consequência da separação com Deus. A quebra de princípio, irmãos, nos faz nos distanciarmos de Deus. Eu posso continuar na igreja, eu posso continuar com o meu nome lá no hall de membros da igreja, só que a minha quebra de princípios vai me afastando de Deus. E aqui mora um segredo, não é que Deus se afasta de nós nos afastamos de Deus. Porque quando você quebra um princípio, automaticamente você começa a se esconder de Deus. Eu não sou digno. Eu não consigo orar, eu não consigo ler, já não consigo jejuar.
Eu já não consigo ir no culto com frequência, eu já não consigo servir no ministério. Por quê? Porque é uma quebra de princípio dentro de mim que me faz afastar do Senhor. E isso tem acontecido, por isso que você vê hoje o número de desviados aumentando no Brasil e no mundo. Porque talvez são pessoas que não conseguem lidar com a quebra do princípio. E por isso vivem isoladas do Senhor. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu, irmãos? Se distanciaram de Deus. O Senhor não quer viver longe de nós, por isso que Ele está dizendo à igreja de Pérgamo e a nós nessa noite: tomem cuidado com os ensinos de Balaão. O mundo tem tentado fazer com que você quebre princípios, porque o mundo não quer você junto com o Senhor. O mundo deseja que quebremos princípios diariamente, como desonrando pai, desonrando mãe, roubando, matando, nos envolvendo com vício, dentro de tantas coisas erradas que a carne nos chama para fazer, para nos separar do Senhor. E não tem jeito, irmão. Eu disse aqui recentemente, naquele exemplo do Eutico, aquele jovem que estava na janela vendo Paulo pregar. Eu disse isso aqui recentemente, porém a Bíblia diz que ele olhava para Paulo e olhava para fora, olhava para Paulo, olhava para fora. Teve uma hora que deu uma tontura nele, e ele caiu. Só que ele não caiu para dentro, ele caiu para fora, e morreu. Esse lance de ficar titubeando, em dúvida com Deus e com o mundo, uma hora a gente cai, e não tem como, irmãos, cairmos diante de Deus, a gente sempre cai do lado de fora. E aí fica difícil de retomar as forças para voltar. Então, cuidado, essa quebra pode te afastar do Senhor. Como também a quebra de princípios nos leva a uma perda de autoridade e de credibilidade. Isso acontece naturalmente falando. Quer ver uma pessoa que se relaciona de uma forma mentirosa sempre, ele sempre está mentindo, ele perde credibilidade. Quando ele te fala alguma coisa, você faz o quê? Sei não, hein? Se você, quer ver, irmãos, sinceramente, se você conhece um cara que trai a esposa, que sai com um monte de mulher, você vai deixar a sua mulher com ele? Ô cara, leva minha esposa lá no mercado para mim que eu estou com pressa. Você vai ou não? Seja sincero comigo, irmãos. Se o cara quebra princípios como um abusador de criança, você vai deixar o teu filho com ele numa tarde para você ir trabalhar? Aquele que quebra princípio, ele perde autoridade, ele perde credibilidade. E assim também é no mundo espiritual. Como que Deus vai confiar coisas eternas para a gente se a gente é falho no sentido de não consertar a nossa vida com Ele? E só ficamos nessa rotina de quebrar seus princípios. Acontece como vimos nas Escrituras. Alguns homens vêm para expulsar o demônio. Os filhos de Seva saem em nome de Jesus e que Paulo prega. O demônio olhou para eles. Eu acredito que os anjos olharam para ele. Aí sabe o que o demônio fala, irmãos? Eu sei quem é Jesus. Esse tem credibilidade. Paulo? Também conheço. Agora vocês. Parafraseando com a palavra de agora, vocês que quebram princípios. E os demônios, aqui nos caras, irmãos. Colocar eles para correr, porque não tinha autoridade. Muitas vezes estamos lutando na nossa vida, mas sem autoridade, diante de Deus, irmãos. E o mundo espiritual, ele é regido, ele é orquestrado por princípio de obediência. Pastor Pedro sempre dizia, se o abecedário natural é A, B, C, D, E, o do céu é obedecer. Não tem como, a linguagem do céu diante de Deus é obediência. E muitas vezes, como Sansão, nós ficamos brincando com o pecado. Sansão ficou ali flertando com Dalila, brincando com Dalila. Chega uma hora que ele cai com Dalila. E quando ele precisou da sua força para vencer os inimigos o venceu. Arrancando seus olhos e pondo ele como um palhaço para divertir uma plateia.
O que isso mostra? Que quando eu fico brincando com o pecado, brincando com os princípios de Deus, caindo sem uma perspectiva de se levantar diante de Deus, eu perco diante do céu a minha autoridade. E aí, irmão, a semelhança do povo de Israel, já não tem mais uma proteção que vem sobre a minha vida. Por isso que está, muitas vezes, como está a vida da igreja, por falta de autoridade. O que mais que acontece? Abertura para consequências dolorosas. A quebra de princípios abre consequências dolorosas sobre as nossas vidas. Gálatas 6 vai dizer no versículo 7, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ele vai. Então quando eu semeio coisas boas eu vou colher. Mas se eu só semeio quebras de princípios, coisas dolorosas eu vou colher. Oséias, no capítulo 8, versículo 7, vai dizer o seguinte, Deus dizendo para o povo, por meio de Oséias, vocês semeiam vento e vão colher tempestades. Deus estava dizendo para Israel, vocês estão semeando falta de princípios, vocês acham que vocês vão colher alguma coisa boa? Não, vocês vão colher tempestades. E é inclusive o que a gente tem visto nos últimos anos, naturalmente falando, irmãos. Você viu a tragédia lá no sul, no Paraná, que destruiu um monte de casa, matou pessoas, feriu quase 1000 pessoas. Uma tempestade ali, foi Deus? Não foi Deus, irmãos. Foi consequências dolorosas do plantio do homem, em destruir a natureza, de arrancar as árvores onde não pode se tirar, de pôr fogo para poder plantar cana, para plantar outras coisas, está destruindo a natureza. E qual que é a consequência? A própria natureza respondendo. Coisas que nunca aconteceu para esse lado, está acontecendo. A ganância do homem, querer tirar da terra aquilo que vai enriquecer ele, mas de repente uma barragem responde. Como? Estourando e matando quase uma cidade toda. Consequências dolorosas, porque o homem está plantando na natureza isso. E espiritualmente nós também podemos trazer isso, irmãos. Às vezes nós estamos tendo consequências dolorosas no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos negócios, com a nossa vida financeira. Sabe por quê? Estamos quebrando princípios. Como também muitos acabam vivendo cativeiros e escravidão por conta de quebra de princípio. Você foi feito filho de Deus, imagem do Senhor. Só que a quebra de princípio te leva, mesmo sendo filho, viver uma escravidão. Viver um cativeiro na sua alma. A Bíblia diz que o povo de Israel, ao desobedecer a Deus, foi levado várias vezes ao exílio. Vai ver. O povo estava bem, quando quebrava o princípio, levava para a Babilônia. Quebrava o princípio, levado para o Egito. É ou não é? Porque a quebra de princípios te põe em cativeiros. O Senhor não deseja te ver em cativeiro, em escravidão em área nenhuma da sua vida. Como também a quebra de princípios faz com que haja atraso e estagnação na vida de muitas pessoas. A Bíblia diz que o povo de Deus quebrou os princípios no deserto. E algo que era para ser 11 dias de jornada da travessia do mar à terra prometida, demorou 40 anos. Era para ser 11 dias, demorou 40 anos. Por quê? Quebras de princípios. No deserto eles não conseguiram suportar a pressão e quebraram princípios. Princípios contra a liderança, princípios contra Deus, princípios contra um ao outro. Foram havendo essas quebras e Deus não os colocou na terra prometida, irmãos. O que aconteceu? 40 anos vagando pelo deserto até que todos morressem, exceto Josué e Caleb. Olha como quebras de princípios vai fazendo com que haja estagnação na minha vida. Não é isso que Deus tem para nós. Por isso que o Senhor vai dizer àquela igreja o segredo para resolver esse problema. Se há conselhos de Balaão para que nós hoje
venhamos quebrar princípios, também há segredos do céu para a gente consertar isso. E qual que é o segredo do céu? Olha o que ele diz no versículo 16: portanto, arrependa-te, para que eu não venha contra ti sem demora. Então, se eu sou uma pessoa que estou sofrendo com quebras de princípios, o caminho que Deus espera de mim é o arrependimento, meu irmão. Um arrependimento genuíno, que não é remorso. Remorso é o quê? Eu traí, aí fica aquele negócio, me colocando para baixo, já não consigo ficar perto da esposa, eu não consigo ficar perto do patrão, do amigo, já não consigo ficar perto de ninguém, aquilo só vai me levando, igual Judas, só vai me levando para o buraco, até se matar, se mata. Isso é o remorso. O arrependimento é o quê? O arrependimento é um lugar que você entra, você entende a sua miséria, você entende onde você está quebrando o princípio, mas você tem força para se levantar diante de Deus e assumir uma nova postura no Senhor, deixando as coisas velhas para trás e entrando num novo caminho de obediência com o Senhor. Isso é que Deus espera. Só que infelizmente, muitas vezes, o que menos tem sido pregado nos últimos dias é sobre arrependimento. Muitas vezes o que nós sentimos nos últimos tempos, nos púlpitos das igrejas é: continue fazendo o que você quer da sua vida, que vai ser joia, no fim tudo dá certo. Não, irmãos, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar no que, irmãos? Em ir no culto de domingo e de quarta? Perseverar em servir no ministério? Isso também, mas o real motivo que a Bíblia diz que será salvo aquele que perseverar até o fim é aquele que estiver com a sua coroa diante de Deus pura. Aquele que estiver perseverando nos caminhos do Senhor, mesmo que eu caia, mesmo que eu tropece, mesmo que eu peque, mas eu estou redirecionando a minha vida para lutar o bom combate da fé, para poder passar por cima das minhas lutas e das minhas adversidades. Por isso que falar de arrependimento é falar de uma consciência de reconhecimento aonde caímos. É onde o Senhor pode chegar para a gente e falar: aonde que está estreito aí? Não, Senhor, é fazer que nem o filho pródigo. Eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti. É eu poder chegar diante de Deus e lembrar de onde eu caí, me arrepender e voltar às práticas da primeira obra. Então, arrependimento fala de uma consciência que eu entro no Senhor para listar para Ele aonde eu estou quebrando princípios. Que talvez essa é uma noite para isso, irmãos. O Senhor está comunicando ao nosso coração que nos últimos dias a igreja vai passar por um processo, que os Balaãos desses dias vai se infiltrar no meio das igrejas, para levar o povo a quebrar princípios. Repito, líderes que estão com 5, 6 mil pessoas em auditório, ensinando pessoas, vivendo em adultério, irmãos. Homens e mulheres que pregam ginásios estão aí com suas vidas sendo descobertas podres, que poderiam ter sido antes caído em si e resolvido a sua vida diante de Deus e diante da igreja. Mas por que não acontece? Porque a casa continua sendo construída, as coisas continuam acontecendo. As igrejas continuam crescendo, irmãos. As multidões continuam sendo arrebanhadas. As coisas estão acontecendo, mas a minha integridade diante de Deus está indo para o ralo. Por favor, em nome de Jesus, o fato das coisas estarem acontecendo de uma forma legal, gostosa, não valida se nós estamos puros diante do Senhor. Não é porque Deus está me prosperando, porque Deus está me dando coisas, que eu estou crescendo, que a minha vida está jóia diante de Deus. Não, irmãos. Isso tudo pode acontecer, é bênção de Deus. Amém ou não? Deus pode nos prosperar, Deus pode fazer crescer, Deus pode te dar muito dinheiro, Deus pode te dar esposa, filhos, Deus pode te dar muitas bênçãos, isso é de Deus. Mas aqui precisa ter um compromisso de fidelidade ao Senhor.
de um caráter que não vai mudar se eu estiver no dinheiro ou na escassez, se eu estiver com 1000 membros, se eu estiver com 10. Não muda aqui dentro porque um princípio está estabelecido na minha vida. Só que muitas vezes, pelo calor das situações e pelo avanço que temos que ter, nós não conseguimos parar dobrado diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso parar nessa área. Eu preciso arrumar algo com o Senhor nessa área, para depois eu continuar. E como se faz isso? Como que eu tenho uma consciência de arrependimento genuíno, de entender aonde eu caí? Só por meio da palavra, irmãos. Não tem outro caminho a não ser as Escrituras. Por isso que Salmos vai dizer no 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus. Lâmpada é para quê, irmãos? Para que tem essas lâmpadas? Se nós apagarmos todas essas lâmpadas, ficaremos na escuridão. Lâmpada é para trazer clareza na escuridão. A Bíblia serve para trazer clareza onde está escuro em minha vida. Mas sabe por que muitas vezes nós não lemos a Bíblia? Porque não queremos ser descobertos pela luz, naquilo que estamos escuros diante de Deus. Porque a Bíblia vai dizer para o avarento: seja generoso. A Bíblia vai dizer para o adúltero: seja fiel à sua esposa, ao seu marido. A Bíblia vai dizer para os filhos: honre o pai e honre a mãe. A Bíblia vai dizer para os infiéis: seja fiel ao Senhor com seus dízimos. A Bíblia vai dizer para os jovens: cuide das coisas do Senhor, não tenha sexo fora do casamento. A Bíblia vai dizer aos casais: cuide das coisas de casa para honrar ao Senhor. A Bíblia vai dizer para o marido: cuide bem da sua esposa, senão nem a sua oração vai ser ouvida diante de Deus. Só que por que há hoje uma geração que não quer ler a Bíblia? Porque há uma geração que não quer cair em si. Consegue entender, irmãos, o seu pastor nessa noite? Existe uma geração que ela não está preocupada em querer saber de Deus para onde vai. Ela está preocupada em querer construir os seus impérios, mas sem um alinhamento com a palavra. Por isso eu repito, se eu quebro princípios, eu tenho muitas consequências, mas agora, se eu restauro princípios por meio de um arrependimento, com consciência de onde caí na palavra, olha o que acontece. A minha conexão que caiu com Deus, agora ela volta. Eu sou reconectado na intimidade com o Senhor. Porque se a quebra de princípio me afasta, a obediência, ela me atrai aos braços do Senhor. Quando aquele ladrão na cruz se arrependeu de todo o coração, ele inaugurou o céu, irmãos. Ele foi o primeiro a entrar com Jesus, um cara que estava condenado na cruz, legitimamente pelos seus erros e pecados, mas quando ele se arrependeu e creu na palavra, o verbo que estava do lado dele, a Bíblia diz que o Senhor disse a ele: ainda hoje estarás comigo no meu reino. Por quê? Porque restauração de princípio me conecta novamente com Deus. Eu passo a querer orar, eu passo a querer a Bíblia, eu passo a querer jejuar, eu passo a querer a estar no ambiente de adoração, servindo ao Senhor. Como também o Senhor nos devolve autoridade espiritual. O Senhor, Ele nos devolve uma autoridade moral também sobre as nossas vidas. Porque que hoje há uma geração que morre de medo do diabo, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Se você ligar para um obreiro 3 horas da manhã: rapaz, preciso ir lá expulsar um demônio, vamos comigo? Ô pastor, chama outro, pastor. Eu preciso ajeitar umas coisas ainda na minha vida, pastor, chama outro. É um medo, irmãos. Por quê? Tem culpa no cartório. Eu lembro uma vez que o pastor Dilmar foi expulsar um demônio junto com o obreiro. Na hora que ele expulsou o demônio foi para o obreiro, irmãos. O obreiro caiu endemoniado, agora o pastor Dilmar tendo que... Por quê? Falta de princípios rouba a nossa autoridade.
mas a restauração de princípios devolve a nós a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para nos levantarmos contra as portas do inferno e elas não prevalecerem contra nós, nos levando a conquistarmos territórios, cidades, famílias, nos levando a avançar como igreja. Ela nos devolve a prosperidade, o avanço sem atraso causado pela desobediência. Irmãos, se nós honrarmos os princípios nos honram. Sabia disso? É fato diante das Escrituras. Se a quebra de princípio atrasa a minha vida, a obediência me leva adiante. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que Davi, ele estava servindo seu pai atrás das malhadas. Samuel chega, e quando Samuel chega para fazer o sacrifício e ungir um novo rei, ele foi pela aparência, ele quis ungir Eliabe, Deus falou, você vê a aparência, eu vejo o coração. Pergunta se tem mais um. Samuel pergunta, Jessé fala, rapaz, tem um menino que está lá me obedecendo, cuidando das minhas ovelhas. Samuel diz o seguinte, nós não nos assentaremos sem antes ele chegar. E ali, irmãos, Deus fez assim na vida de Davi. Só que a Bíblia diz que Davi, mesmo sendo ungido, ele volta o quê? A obediência em cuidar das ovelhas do pai. Davi não é porque ele agora foi ungido a pastor, que ele deixou de cuidar das ovelhas do pai. E quando era guerra, ele queria ir para a guerra, mas ele não tinha uma palavra para ir para a guerra. Ele ficou aonde? Cuidando das ovelhas do pai. Até que o pai disse para ele, vai e leva pão para os seus irmãos. Vai levar comida para os seus irmãos na guerra. E Davi foi obediente. E quando chega lá, ele vê um exército que estava amedrontado por causa de um gigante. Tudo porque um líder resolveu quebrar princípios, Saul. E a quebra de princípios de Saul fez com que houvesse uma estagnação de 40 dias do exército. Mas de repente chega alguém com autoridade. Autoridade de honrar o pai, autoridade de ir lá servir seus irmãos, a autoridade de poder estar no meio dos seus irmãos com pão e leite. De repente ele olha para o gigante e fala, o que está acontecendo? Aí seu irmão fala, o irmão dele fala assim, seu presunçoso, você acha que eu não conheço teu coração? Aí Davi fala, gente, só estou perguntando o que está acontecendo. Aí resumindo o molho, irmãos, Davi fala o seguinte, quem esse cara pensa que é? Se ele vem contra nós com espada e lança, nós iremos contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E ele derruba um gigante, não foi com espada, foi com a obediência, irmãos. A obediência de Davi derrubou o gigante e fez com que Deus o honrasse diante de todos. Então, a obediência me faz prosperar e avançar. E por último, a obediência, ela traz de volta a paz interior, que substitui a culpa que eu carrego. Por que que nós vivemos hoje em uma geração que está cheia de culpa? Porque quebrou princípios. Irmãos, o que nós estamos lidando com pais que não conseguem ter paz, porque em algum momento quebrou princípios em casa, e agora não consegue ter paz com filhos, não consegue mais ter paz no casamento. Olha, irmãos, daria muitas horas de conversa só sobre esse assunto, de falta de paz em casa, falta de paz com filhos, falta de paz com o cônjuge, porque tem culpa no cartório. Porque é o mesmo Deus que diz honre pai e mãe, Ele vai dizer aos pais, não irrite os vossos filhos. E esse irrita os vossos filhos não é você ficar irritando eles só em uma brincadeira. Irritar os vossos filhos é você e eu não nos colocarmos na postura de pai, para criarmos os nossos filhos segundo o padrão de Deus. Isso nos leva a irritar os nossos filhos, que para Deus é pecado, irmãos. E aí por que falta paz? Porque a gente sabe que lá na frente ainda a consequência que tudo está acontecendo, a consequência daquilo é por causa dos meus atos errados. Mas o que a Bíblia nos dá? Um caminho de paz.
um caminho de volta para Cristo, um caminho de volta a esse lugar de restaurar os princípios. Por que que Jesus não teve nenhum pecado, irmãos? Por que que Jesus não errou em nada? Por que que ele foi como ovelha muda ao matadouro, sem pecado algum? Porque ele precisava restaurar esse caminho. Se o homem pecou e destituído foi da glória de Deus, o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora é aquele que não havia nele defeito. E por ele nós voltamos a ter acesso com o Pai. Então o que que nós precisamos, irmãos? De Cristo. Fala para alguém perto de você: a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nessa noite, nós temos essa oportunidade, irmãos, de nos voltarmos para o trono de Deus. Nos voltarmos para esse lugar de concerto com o Senhor. Amém? Fique de pé comigo. E nós vamos orar. Com seus olhos fechados, para que nada roube a sua atenção. Qual tem sido o Balaão da sua vida? Qual tem sido o conselho errado desses dias para te levar a uma quebra de princípios? Denuncie isso diante do Senhor, meu irmão. Não estrague, ouça igreja, não estrague a sua carreira com o Senhor, por causa de um momento prazeroso segundo um padrão do mundo. Se há alguma coisa a ser consertada, faça isso nessa noite. Para mim, um ambiente como esse é um ambiente de graça, onde podemos reajustar a rota da nossa vida com o Senhor, para que possamos dizer como Paulo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e sobretudo eu guardei a minha fé. E essa fé que Paulo guarda não é só a fé de operação de milagres. Essa fé que Paulo guarda é o testemunho de seguir ao único Deus sem titubear. Talvez nessa noite você pode ser o remidor da sua casa. Talvez eu fale sobre isso alguns domingos aí pela frente, sobre Ruth, sobre Noemi, que resolveu remir a sua casa. Você nessa noite pode ser esse remidor. Você pode pagar esse preço diante de Deus pela sua família. Talvez você é fruto de uma quebra de princípios, mas diante de Deus você não é condenado eternamente por isso. Na verdade, você e eu diante de Deus somos esperança para Ele, porque estamos ouvindo a sua palavra. A palavra nessa noite talvez te gere um desconforto. Como disse o profeta, ela é doce nos lábios, mas ela amarga lá dentro. Mas esse amargo, ele é somente para voltar os nossos olhos para o Senhor. É somente para voltar as nossas expectativas para Cristo. Por isso, diante de Jesus, Ele não tem pedras para jogar em você, Ele não tem pedras para condenar você, Ele só está te chamando para um novo tempo, dizendo: vá e não peques mais, vá e não quebre mais os princípios. Por isso, enquanto o louvor estiver ministrando, faça como Jacó.
Diga para Deus: Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não mudar a minha história. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não tirar o meu nome Jacó e me dar o nome Israel, Senhor. Eu não saio daqui, eu não deixo o Senhor ir enquanto eu não for mudado de dentro para fora. Flua, meu irmão, flua no Senhor, flua no Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aos teus pés, aonde eu quero estar, em meio a tua Espírito de Deus que anda entre os candeeiros, aqui quero ficar. move nesse lugar, Espírito de Deus. Não vim atrás de bênção, Chega lá, vassoura e andará lá bacana. Jesus não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Isso, igreja, vamos. Meu coração. Vamos mais fundo com o Senhor. Vamos mais fundo com aquele que é esperança para a nossa vida. Lamento. O mundo não é o teu lugar. Por viver só pra esse sistema não é o teu lugar. Lamento. Cristo em você é a esperança da glória. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Nós declaramos nessa noite, Senhor, só quero a ti. Cante isso. E nada mais. Cante de todo o seu coração. Nada além de permita ti. com que o céu ouça a sua canção. Com que Balaão ouça a canção dos guerreiros. Nada mais. Que Balaão ouça o clamor da igreja. Eu só quero a ti. Mesmo que nos custe, Senhor, não negociaremos a santidade do Senhor. Nada além de ti. Levantamos o estandarte de santidade ao Senhor. Nada mais. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, envolvido com o estandarte da santidade. E envolto em tua presença. Sim, se você por um acaso está distante do Senhor, aos teus pés Ele te chama de volta para perto. Ele te chama de volta para os braços dele. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, diz o Senhor. E não vim atrás de bênção. Recebam a paz que Cristo dá. Não é a paz deste mundo, é a paz que Cristo vos dá. Espírito Santo, Espírito Santo. Só quero a ti. Diga lamento, Senhor Jesus, Senhor. Lamento. Entre o alpendre e o altar, Senhor. Eis aqui a tua igreja que te chama. Por não cantar de coração. Amado noivo, amado noivo. O nosso Boaz, o nosso Boaz, o nosso Messias.
a ti nós lamentamos, Deus, Senhor. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Declare: queremos o Senhor Jesus. A ti e nada mais, e nada mais. Libera a tua unção, Senhor. E nada além de ti. Libera a tua unção nessa noite. Libere a tua unção sobre a tua casa. E nada mais. Como diz as Escrituras, santificai-vos hoje para que eu faça maravilha no meio de vós. Quero a ti, Senhor. Flua com a tua unção, Senhor. Flua com a sua maravilha nessa noite. Nada além. Flua com o sobrenatural do Senhor. Só quero a ti. Espírito de poder, Espírito da unção, Espírito da realização do sobrenatural. Nada além de ti. Só quero a ti. Sopra, Senhor. Espírito de poder, Quero a ti. Espírito de avivamento. Nada mais. O que anda entre os candeeiros. Só quero a ti, Jesus, e nada mais, e nada mais, e nada além de si. Queridos, eu digo isso sem demagogia, mas eu sinto unção de Deus fresca nesse lugar. Eu sinto unção fresca vindo sobre a nossa vida. E eu te peço, dê ainda alguns minutos ao Espírito Santo para que Ele derrame sobre você, para que Ele encha você com essa unção. Odres velhos foram desfeitos, odres novos foram constituídos nessa noite. E é bíblico, para todo odre novo existe uma unção nova. Existe um derramar novo, existe algo novo do Espírito sobre a sua vida. Permita essa unção tocar o teu coração. Talvez você, assim como eu, é uma vara seca. Mas há um Deus que faz florescer as varas que estão diante dEle. Talvez a quebra de princípios te levou a ser uma vara insignificante e seca. Mas quando uma vez posta diante da arca, o Espírito faz ela florescer. O Espírito faz ela florescer para um tempo novo. A unção que te levará a quebrar os julgos. A unção que te levará a restaurar princípios. Seja você novo, velho, seja você convertido ou não, há uma unção que capacita, há uma unção que capacita aqueles que estão querendo por Ele. Assim como Aldade e Medade foram cheios mesmo fora do arraial, eu quero declarar que nesses dias há os Aldades e Medades que serão cheios da unção do Senhor, cheio da capacitação do céu. Por isso, Espírito Santo, derrama, Senhor.
Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. Se eu preciso do seu olhar, do seu olhar, do seu olhar, eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. Eu preciso do seu olhar, Senhor! do seu olhar. Diga isso Sim, pra Jesus, Jesus! Sim, eu farei o que for preciso para te ver. Receba a unção, receba a unção. Seja atraído pelo olhar dele. Me perceber, não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. Se eu preciso do seu olhar, do seu olhar, do seu olhar, nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, e nada mais, e nada mais, e nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, nada mais, nada além de ti. Santo, Santo. Vem, Espírito Santo do Senhor. Chega lá baixo. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber.
desejar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. Se eu preciso do seu olhar, do seu olhar, do seu olhar, Jesus. E nada mais, e nada mais, e nada além de ti. Tu és suficiente, Jesus, Senhor. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Jesus, só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor está separando a tua noiva, Senhor. Batiza-nos com esse sentimento nessa noite. Uma noiva adornada, limpa, preparada para o Senhor. Fortalece-nos, Jesus, nessa caminhada. E cumpra em nós, Senhor, o teu propósito. Você pode dizer isso comigo? Senhor, cumpra em mim o teu propósito. Santo é o teu nome, Jesus. Diga mais forte: Senhor, cumpra em mim o teu propósito. Senhor, cumpra na ceifa o teu propósito. Diga isso. Não passe de nós, Senhor. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Oh, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Quarta-feira nós temos a nossa campanha